Bem, bom dia, né? Aqui é o seu amigo, né? O amigo geógrafo maluco, né? Eu sou o professor Rogério, estou aqui gravando mais um vídeo, né? Da aula 6 do primeiro bimestre, né? Então, essa aula aqui, ela é sobre aquecimento global. Então, sem muita demora, né? Então, já vou pedir aqui para vocês, você que está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, ou você já vem acompanhando o canal e você ainda não é inscrito, então se inscreva no canal que é importante, né? Para que esse vídeo ele chegue a mais pessoas. Isso valoriza o meu trabalho, né? Se você já é inscrito e está acompanhando o meu trabalho, dê o like, né, no vídeo, que é muito importante também para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você acha que o seu amigo, o seu vizinho, a sua mãe, seu pai, seu amiguinho e o seu inimigo, ele precise saber sobre esses fatos, sobre esses assuntos que nós estamos falando aqui, né? Compartilhe com eles. Bem, então, esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais detalhado, né? Então, vai ser sobre o aquecimento global e como é que o aquecimento global ele vai influenciar, né, no nosso planeta. Então, como é que o famoso, né, o nosso caro aquecimento global, ele faz parte do nosso dia, né, do nosso dia a dia, né, na nossa realidade. Vamos lá? Então, o aquecimento global, né, o aquecimento global é uma pauta, é um assunto que está presente a todo momento, né, na nossa sociedade nos dias de hoje, né? Então, essa aula aqui é a aula 6 do ensino médio, né, do primeiro ano do ensino médio, do primeiro bimestre. Não é só porque é uma aula do ensino médio que não seja, né, um assunto, né, que está presente na nossa realidade. Então, ela pode ser, além de uma aula, né, para o ensino médio, também pode ser um debate que a gente tem que fazer, né, dentro da sociedade de uma forma em geral. Então, qual é o objetivo desse vídeo aqui? Primeiro, né, no caso aqui, nós temos que identificar as práticas individuais e coletivas que faz com que nós contribuímos para que o efeito estufa, né, para que o aquecimento global ele não seja tão impactante na nossa sociedade e adaptação a essas mudanças climáticas que vêm sendo que estão cada dia mais presentes na nossa sociedade, né, e como essas mudanças climáticas elas vão impactar na nossa sociedade. Explorar iniciativas globais e políticas governamentais voltadas para o enfrentamento das mudanças climáticas. Então, quais são as responsabilidades, né, do caso dos governantes e a criação de políticas públicas, né, para o enfrentamento dessas mudanças climáticas? Fomentar, né? Então, pensar, criar, incentivar o senso de responsabilidade e a participação ativa na busca das soluções sustentáveis. Então, não se basta, né? Não é apenas no momento onde tudo está dando errado, né? Então, no caso, quando nós temos efeitos extremos climáticos, que nós vamos pensar, então, a responsabilidade é de quem? A culpa é de quem? Né? Então a culpa é de todo mundo. E basta a gente pensar na responsabilidade da participação ativa de todos dentro dessa realidade. Bem, então, a questão aqui das enchentes, né? Então, o ano passado, de 2024, nós tivemos um episódio extremo aqui no Brasil, né? Que foi as chuvas que deixou grande parte do Rio Grande do Sul, né, debaixo d'água. Então, o que causou esse fenômeno extremo? Então, primeiro, chuvas extremas, né? Então, durante vários momentos, né, na história dos estudos da climatologia, nós nunca analisamos um período tão intenso de chuvas em uma região como o Rio Grande do Sul. É uma chuva que até então nunca tinha sido medido, nunca tinha sido avaliado, né, um período de chuva tão intenso. Cientistas colocam que um dos motivos foi o El Niño, né? Então, o El Niño ele contribuiu para o aumento das chuvas naquele momento, né? Naquela região, naquele episódio. As mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas, elas também foram uma das causadoras que intensificaram as chuvas naquele período e a frequência, né? E a intensidade daquele evento, né? Então, nós podemos dizer que durante aquele período houve uma combinação de fatores. Uma barreira atmosférica que impedia que as chuvas que se formavam sobre o Rio Grande do Sul
ele poderia se espalhar durante perante, né, o território nacional. Né? Então, isso também fez com que a chuva se concentrasse muito naquela região. A questão dos acidentes geológicos, né? Então, nós temos o relevo do Rio Grande do Sul, também que favoreceu a questão do escoamento dessa água apenas para alguns lugares. A infraestrutura inadequada. Então, a falta de ações, de plano de ações, né, do governo para mitigar, para diminuir, né, esses impactos. A questão da manutenção da infraestrutura, que agravaram as enchentes, isso também foi um problema muito forte, né? O impacto. Então, a enchente ali, ela afetou 441 municípios, representando 95% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. E afetou 600 mil desabrigados, chegando a 179 mortos. Então, foi uma combinação. Então, todos esses fatores, né, que levou a esse impacto, né, causou essa tragédia ali no Rio Grande do Sul no mês de abril e de maio, né, de 2024. E isso nos faz acender um alerta, né, que as mudanças climáticas elas vão, né, acentuar ainda mais esses episódios, né? Então, vai se tornar cada vez mais rotineiro esse tipo de fenômenos extremos. Bem, então, para a gente começar aqui, o que é esse tal de aquecimento global? Né? Então, vamos discutir aqui. Então, o aquecimento global, ele se refere ao aumento gradual da temperatura média da superfície terrestre devido às emissões de gases de efeito estufa. No caso, o nosso comportamento, né, a nossa forma de viver, ela está provocando a emissão de toneladas e toneladas de gases que eles vão alterar o equilíbrio da nossa atmosfera, principalmente o dióxido de carbono, o metano e os óxidos nitrosos, né? No caso, os óxidos de nitrogênio. Esses gases liberados principalmente pela queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, gás natural. E também nós temos o desmatamento, né? Entre outras atividades humanas. Então, nós, seres humanos, com a nossa ação de manter o nosso estilo de vida, né? Então, a agricultura, a pecuária, a indústria, entre outras coisas, elas estão colaborando, né? Então, elas estão elas estão sendo decisivas, né, para que ocorra esse aumento gradual nas temperaturas do nosso planeta. Então, o que é o efeito estufa? Então, o aquecimento global, ele é causado principalmente pelo efeito estufa. Então, os gases de efeito estufa, eles retêm o calor na atmosfera, impedindo que ele escape para o espaço. Isso resulta no aquecimento da superfície terrestre. Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno que ele é como se fosse nós estivéssemos dentro de um cobertor. Então, o calor que a Terra ela absorve da radiação solar, parte dela fica no planeta, outra parte ela é devolvida para o espaço. Com o aumento desses gases, a questão do retorno maior dessa radiação, ela permanece aqui dentro da nossa atmosfera. Isso eleva a temperatura. Então, as fontes de emissões para causar esse efeito estufa, né, que é principalmente os gases de efeito estufa que faz parte da agricultura, do transporte, do desmatamento, né? Então, o desmatamento das florestas. Então, quando nós retiramos uma floresta, né, ela causa a questão de aquele CO2, aquele dióxido de carbono que as plantas elas usam para crescer e formar o seu corpo, esse CO2 ele é devolvido para a atmosfera, né? Isso causa o efeito estufa. Os impactos no aquecimento global, principalmente as mudanças climáticas, causando eventos extremos, como a gente viu nesse evento que foi do Rio Grande do Sul, que eu expliquei um pouquinho aqui para vocês. Ondas de calor, né? Nós estamos no dia 26 de fevereiro, todos os vídeos eu venho batendo nessa tecla, né? Que nós estamos passando por uma onda de calor. Secas, né? Então, nós vamos ver que algumas regiões que tinham regimes de chuvas bem organizadinhos, eles vão começar a sofrer com períodos de seca.
e temperaturas, né, em tempestades intensas. A gente sabe que quanto mais se modifica o padrão atmosférico e também a concentração de temperatura na atmosfera e também nos oceanos, isso faz com que as tempestades elas se tornem cada vez mais violentas. Bem, então outras causas, né? Então, o que o aquecimento global ela provoca? Então, o derretimento das calotas polares. Então, o aumento da temperatura ela vai provocar o derretimento das geleiras, né? E isso as calotas polares, né, contribui para a elevação dos oceanos. E também a questão, né, do pH, né, dos oceanos. Então, a questão da acidez do oceano também ela se altera quando nós jogamos muita água doce, né, no oceano. Isso provocado pelo derretimento das calotas polares, destruindo habitats como do urso, né, do urso polar. O efeito na biodiversidade. Então, as mudanças climáticas, ela afetam os ecossistemas e a biodiversidade, ameaçando espécies e seus habitats. Então, como nós estamos falando aqui. Então, quando nós temos a alteração desses ecossistemas, extinguindo alguma espécie de vegetal ou de animal, ele vai alterar todo o ecossistema. E isso modifica, né, a questão do equilíbrio da natureza. As soluções. Então, nós temos que criar medidas para mitigar, para diminuir os impactos, né, desse aquecimento global. Então, no caso, diminuir o uso de fontes de energias fósseis. Então, incentivar a questão da criação de fontes de energias renováveis, né, que pode ser energia eólica, solar e por aí vai, levando em consideração que nenhuma fonte de energia ela é 100% sem impacto. Nós temos a questão do reflorestamento. Então, quando nós devolvemos árvores, né, árvores que são capazes de capturar, né, de sequestrar o dióxido de carbono da atmosfera, então ela é uma solução para que nós possamos, né, diminuir os impactos do aquecimento global. Como nós ainda não temos nenhuma tecnologia que faça isso com máquinas, né, que retira o dióxido de carbono da atmosfera e transforma ele em outra coisa, né, nós precisamos das árvores, né? Nós precisamos, né, de que há esse equilíbrio a partir desses elementos naturais. E a adoção de práticas sustentáveis, a questão de você reutilizar fontes, de você, né, reciclar, reutilizar, ressignificar, né, os nossos comportamentos. Né? Então, o consumo sustentável, o consumo racional, então, quando nós consumimos as coisas de uma forma consciente. Bem, então, quando é que começa esse problema, né, com o aquecimento global? O ponto inicial, ele se dá com a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ele é o ponto inicial para o aquecimento global, como nós estamos vendo, né? Então, a questão das mudanças antrópicas, né? Então, a Revolução Industrial, ela é marcada, né, pelo início do uso do combustível fóssil, principalmente o carvão, para que esse carvão ele seja queimado, liberado energia térmica, que é transformado em energia mecânica. Então, nós queimamos o carvão, ele vai fornecer calor, que vai aquecer a água, que vai transformar a água em vapor, que vai movimentar as máquinas. E as máquinas vão produzir, né, os artigos, né, que nós consumimos no nosso dia a dia, né? Então, até essa roupa, esse computador, ele é efeito dessa produção, né, baseado no uso de energias, né, a partir de elementos fósseis, né? Hoje nós temos muitas fábricas, muitas empresas que estão, né, realmente pensando na questão de modernizar a sua produção a partir de você produzir usando energias renováveis. Mas, né, a Revolução Industrial ela começa com essa produção em massa e o transporte, levando em consideração que o produto que ele é, né, que ele é realizado, né, ele é formado na Europa, até chegar aqui na América, ele demorava tempos e tempos. E com isso, né, nós temos a questão dos transportes a partir de óleo diesel, carvão, gasolina, entre outras coisas. Bem, o aumento da emissão do efeito estufa. Então, quanto mais a indústria ela vai se aquecendo, ela vai ganhando corpo, ela vai crescendo, ela vai produzindo mais CO2, né? Então, até a década de 70, onde não havia nenhuma preocupação,
sobre essa questão das mudanças climáticas, né? Nós começamos a discutir, né, assim, essa questão climática só na década de 1970, com a Conferência de Estocolmo, né? Nós vamos começar a liberar uma quantidade imensa de dióxido de carbono sem entender ou sem se preocupar com o que poderia acontecer. E esses gases, eles são aqueles que vão colaborar muito para o aumento das temperaturas globais, levando em consideração que essa temperatura, ela não se eleva de uma hora para outra, mas ela vai se elevando e ela vai sendo um efeito cascata. Então, eu elevo a temperatura, ela aquece as calotas polares e isso vai gerar outros impactos no mundo todo. Ninguém vive isolado. O desmatamento, como eu coloquei aqui para vocês. Então, com a industrialização, nós precisamos também de fontes de energia, nós precisamos de fonte de matéria-prima, e essas fontes de matéria-prima, muitas vezes, eles são retirados de florestas, né? Então, no caso, minerais, entre outras coisas. E essas florestas, elas são, né, elas vão sumindo, elas vão desaparecendo, e essas florestas, elas são as principais sequestradoras de CO2 da atmosfera. Então, elas tiram CO2 da atmosfera para que ocorra a fotossíntese. Essa fotossíntese, esse dióxido de carbono, muitas vezes, ele é adquirido, ele é somado ao corpo da planta e ela vai, né, ali sequestrando o CO2. Esse CO2 também, né, com o passar do tempo, ele também é sequestrado, né, pelas rochas, entre outras questões, né, principalmente a questão de quando esse material ele é fóssil, ele vai sofrer o processo de fossilização, ele vai, né, se tornar reservatório de CO2 na crosta terrestre. O carvão, o petróleo, entre outras coisas, nada mais é do que isso, né? CO2 ali no estado sólido, que ele é, né, formado nesses elementos que depois, quando a gente retira da crosta e transforma ele em combustível, nós eliminamos ele para a atmosfera. As mudanças no uso da terra. Então, quanto mais nós pensamos na questão industrial, né, nós temos que pensar o seguinte: se há muito mais pessoas trabalhando na cidade, né, nós tivemos períodos de êxodo rural, né? Então, as pessoas saíram da cidade e foram para o campo. Então, nós temos que utilizar a terra de uma forma mais agressiva para que ela produza alimento para essa população tão crescente. Então, no caso, nós temos que pensar com a Revolução Industrial também vai alterar o sentido da terra. Como é que a terra ela é utilizada, né? E principalmente a questão de como nós vamos usar, né, os elementos da natureza para aumentar consideravelmente essa produção agrícola. E isso, né, vai aumentar também o efeito estufa. Com a queima de combustíveis fósseis, com a questão da produção agrícola com uso de máquinas, a questão que eu não coloquei aqui, mas é bom a gente ressaltar, a pecuária, ela também é responsável pela emissão de gás metano. E o metano, ele é causado também pela digestão de animais como os bovinos. Então, o bovino, ele vai, né, se alimentar e quando o processo digestivo, ele libera metano na atmosfera. E isso, né, é um dos problemas também para o aquecimento global, levando em consideração que o metano, ele é muito mais agressivo para o acúmulo de temperatura do que, né, o CO2, o dióxido de carbono. Aqui nós temos esses fatores, eles são combinados para o efeito estufa, né, para o aquecimento global, né, até os dias de hoje. E a Revolução Industrial não apenas transformou a economia, mas também transformou a sociedade. Então, como assim a sociedade? A sociedade hoje é uma sociedade consumista, né? Então, aqui nós temos o impacto desse nosso comportamento que foi iniciado com a Revolução Industrial. Nós consumimos muito de uma forma irresponsável. Nós podemos voltar lá atrás, uma produção da Disney, que é uma produção que me chama muita atenção, é o Wall-E. O Wall-E, ele tenta trazer, né, uma certa visão de que o planeta ele chega a uma condição extrema a partir dos nossos comportamentos. Então, o comportamento humano, ele faz com que o consumo seja um consumo exacerbado, nós vamos consumir muito, e com a questão de que esses produtos que nós consumimos, eles vão perdendo a sua utilização, ou ele se degrada, ele quebra muito rápido, ou, né, no caso, ele fica ultrapassado.
o que nós chamamos de, né, o que foi criado para que ele se torne obsoleto, né? Então, isso faz com que a gente consuma muito, e muitas vezes, quando a gente consome muito, nós descartamos muito. E sem o devido cuidado, isso vai gerar problemas também com o aquecimento global, principalmente com o lixo orgânico, né? Então, quando nós descartamos lixo orgânico sem nenhum cuidado, esse lixo orgânico ele vai produzir metano, né? É normal quando nós olhamos um aterro sanitário que tem aqueles canos de concreto que é usado para tubulação de esgoto, ele é colocado ali e normalmente você vê chamas saindo dali. Por quê? É o metano sendo queimado, né? O metano sendo queimado. Se esse metano, ele pode ser analisado, depois vai ter alguns vídeos aqui falando sobre o uso desses gases de uma forma responsável, mas, né, esse metano ele é emitido e ele é colocado na atmosfera. Então, o efeito estufa, ele é realmente um vilão, né? Então, nós sempre quando nós seres humanos, quando nós vamos analisar alguma coisa e muda o nosso comportamento ou nos leva a alterar o nosso comportamento, a gente sempre coloca a culpa no outro, né? Em uma outra coisa. E sempre há um vilão. O efeito estufa, ele é realmente o vilão? Quando nós falamos em efeito estufa, o efeito estufa ele já está presente na natureza há muito tempo, né? Então, no caso, a nossa atmosfera, ele é um organismo, né? Ele é um sistema de gases e ele está em constante, assim, em transformação. Então, durante muito tempo, né? Quando há uma alteração em algum tipo de gás, então, se o dióxido de carbono ele diminui muito, o vapor de água ele diminui muito, o efeito estufa ele diminui, e isso faz com que a maior parte da radiação solar do calor ele seja devolvido para o espaço. Então, se nós temos pouco dióxido de carbono, pouco metano ou pouco vapor de água, né, o efeito estufa ele não faz a sua função essencial, que é manter a temperatura em um nível que mantenha a água no estado líquido, né? Então, o efeito estufa, ele é como se fosse um regulador da temperatura. É a mesma coisa um cobertor quando você está com frio. Você coloca o cobertor sobre você, ele vai reter o calor do seu corpo ali dentro, só que quando você sente muito calor, o que é que você faz? Você tira o cobertor. Então, só que nós não temos como tirar esse cobertor. Quem tira esse cobertor, nesse caso, são as plantas, né, que vai sequestrar esse CO2 da atmosfera. Então, nesse caso, o efeito estufa, ele não é 100% um vilão. Ele é um certo agente que equilibra a temperatura. Mas, né, sempre nós colocamos uma visão vilanesca naquilo que, de uma certa forma, afeta o nosso cotidiano. O processo natural, como eu coloquei aqui para você, o efeito estufa, ele é um dos responsáveis por manter a vida, né? Então, se você comparar o planeta Terra com o planeta Marte, o que diferencia o planeta Terra do planeta Marte é exatamente essa questão do efeito estufa. A atmosfera de Marte, ela é muito rarefeita, então ela não é capaz de manter a temperatura dentro de si. Além que Marte, por conta da questão da radiação, entre outras coisas, ela não consegue manter a água no estado líquido, não provocando a evaporação dessa água, não colocando vapor de água na atmosfera. Isso, de uma certa forma, impede a formação de um efeito estufa, né, que faça com que a temperatura se torne agradável para que ocorra a vida. Então, no caso, né, o efeito estufa ele tem essa questão natural. A questão dos gases do efeito estufa, nós temos que diminuir esses gases, nós temos que pensar, nós temos que analisar e buscar alternativas para diminuir a emissão, né? Isso é um ponto essencial, porque se nós continuarmos emitindo gases de uma forma assim, sem nenhum controle, né, a gente sabe o que vai acontecer, né? Isso não vai ser muito agradável para as futuras gerações. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou vivendo no ano de 2025. Pode ser que até 2024 a situação fique cada vez pior, né? Ou 2040, 24, não, 2040, 2050, essa situação ficar cada vez pior, né? E pode ser que a gente viva para ver esse problema, né? Essa catástrofe toda. Atividade humana, né? Então nós temos que ressignificar a nossa atividade. Então, o consumo, a questão do uso de energias responsáveis, mitigar, né? Então, buscar equipamentos, entre outros,
entre outras questões, que consumam menos energia. A questão agrícola, buscar alimentos que não agridam tanto a natureza a partir da sua produção, né? Então, lógico, não vou ser hipócrita aqui com vocês, mas diminuir o consumo de carne vermelha é um ponto que ajudaria muito, né, para a diminuição do efeito estufa, né? Porque se você diminui o consumo de carne vermelha, então isso de uma certa forma você pode colaborar para a diminuição da emissão do gás metano. E isso colabora muito com a diminuição do efeito estufa. E o desmatamento, né? Então, buscar, da certa forma, consumir produtos que não impactam no desmatamento. Então, a origem de um alimento, né? Então, quando você vê lá aonde que esse alimento ele foi produzido em áreas desmatadas, né? Então, isso diminui os impactos. Lógico, né? Levando em consideração aqui, nós estamos no Brasil. O Brasil é um país que a base da sua economia é fortemente amparada, sustentada pelo agronegócio, né? Tanto é que até na Globo, em telejornais, assim, em horários nobres, aparece aquele comercial lá. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, né? Então a gente tem que, né, levar em consideração e tentar, né, mudar os nossos comportamentos. Ah, mas é só o meu comportamento que tem que mudar? Mas alguém tem que começar, né? E atitudes individuais e coletivas podem colaborar muito para esses impactos. As mudanças climáticas, né? Então, o aumento da concentração, isso vai levar ao aquecimento global ainda cada vez maior. O derretimento das calotas polares, ele é um problema causando impacto ambiental extremo, que vai levar à questão que nós chamamos de refugiados do clima, né? Nós já estamos passando por esse problema aí, que é o que, né? No caso, a elevação dos níveis dos mares vai causar a emigração, né, forçada dessa população. Essa população, ela é obrigada a sair da sua terra natal. E isso é por conta do elevamento do mar, que é provocado pelo aquecimento global. A questão da mitigação, né? Então, nós temos que reduzir, ressignificar, né, essa forma do nosso comportamento. Então, nós temos que pensar em questões que usar energia renovável, processo industrial mais efetivos, o uso consciente da terra, né? No caso também, aumentar os espaços verdes urbanos, né? Que é a questão de você manter áreas verdes em cidades, para que essa área verde, ela melhore a questão ambiental da cidade. Né, poupar água e energia, né? Então, pensar que eu preciso racionalizar, eu preciso pensar o seguinte, eu não posso pegar uma mangueira e varrer a minha calçada com a mangueira de água, né? Jogando água, o ideal seria o quê? Varrer. Ah, mas como eu ouço vários discursos. Ah, mas eu estou pagando, né, a conta de água, eu tenho direito. Mas e a questão de responsabilidade, né? Para que as futuras gerações ainda continuem tendo, né, esses recursos. E também o seguinte, nós não vivemos sozinhos. O homem, o ser humano, não vive sozinho no planeta. Então, a camada de ozônio também é um ponto que ele é responsável pelas mudanças climáticas, levando em consideração que a camada de ozônio, ela é um filtro, né? Ela é um filtro que impede que a radiação ultravioleta ela chegue em nós, ela chegue, né, no nosso, assim, na superfície terrestre. E essa camada de ozônio, ela está localizada em torno de 15 a 35 quilômetros acima da superfície terrestre. Então, a camada de ozônio, ela é como se fosse um filtro, um escudo protetor que faz com que a radiação não chegue até nós. Porque essa radiação, ela pode causar vários problemas na nossa pele, ela pode causar câncer de pele, catarata e danos no ecossistema, né? Levando em consideração que a radiação ultravioleta, ela é um problema muito sério, tanto é que um dos fatores que nos faz buscar por vida em outros locais é a questão de como a atmosfera desses locais
elas são capazes ou não é capaz de filtrar essas radiações, como o infravermelho, ultravioleta, entre outras radiações que são nocivas à vida. Não estou falando nem a nossa vida, a saúde humana, mas a vida de uma forma em geral. Bem, então, na questão da degradação da camada de ozônio, lá na década de 80, se começa a debater a questão de que a camada de ozônio ela estava sendo atacada por gases que nós usamos em produtos, né, do nosso dia a dia, como o CFC, que é o clorofluorcarbono, né, que é os gases clorofluorcarbonetos, né? No caso, esses gases são utilizados em aerosóis, em refrigeradores, em ar-condicionados, né? Tanto é que a partir da década de 90 se busca novas tecnologias para outros gases que diminuam o impacto, né, na camada de ozônio. Então, a partir da década de 80, se localiza-se um buraco na camada de ozônio. Então, nós conseguíamos ver aonde que estava esse buraco, que era ali, né, no extremo sul do planeta, que é sobre a Antártida. E esse buraco, né, ele causa um certo temor, né, um temor dentro, né, da comunidade científica e também da sociedade civil, levando em consideração, né, que isso gera uma certa comoção na sociedade e se busca, né, novas alternativas para esse tipo de gases. Nesse caso aí, nós temos o Protocolo de Montreal. Então, em 1987, os responsáveis, os chefes de estados, eles se reúnem na cidade de Montreal, né, no Canadá, para discutir quais são as políticas que nós vamos realizar para diminuir, né, a emissão desses gases, no caso do CFC, né? Então, quais são as medidas que os governos eles vão é, realizar para que esses gases eles sejam, né, diminuídos dentro da nossa atmosfera. E nós temos que pensar o seguinte, esses efeitos eles foram ganhando força durante o ano, tanto é que a camada de ozônio ela está se recuperando. A questão da camada de ozônio, ele é um exemplo, né, da boa vontade dos governantes e principalmente da sociedade e da economia, né? Então, hoje, né, nós falamos em consumo. Então, hoje as empresas elas estão cada dia mais buscando alternativas para atrair pessoas que tenham o comportamento do consumo diferente do que era há tempos atrás. Então, buscando consumo consciente. Isso é vital, né, para a preservação do planeta e da vida. E os impactos, né, do aquecimento global, né, no mundo. Como eu comecei a trabalhar ali com vocês, né, nós temos que levar em consideração que com a questão do derretimento das calotas polares, o aumento de temperaturas em áreas tropicais, entre outras questões, o planeta ele vai sofrendo a questão de que certas áreas elas vão se tornar cada vez mais complicadas para se manter o nosso estilo de vida. Então, com a questão das alterações daqueles locais, a temperatura, fenômenos extremos, como inundações, entre outras coisas, vai levar o deslocamento da população para outros locais, o que nós chamamos de refugiados do clima, né? Então, nós estamos vendo isso. A questão de saúde pública. Então, nós, seres humanos, nós temos uma certa limitação de resistência à temperatura, né? Então, nós temos doenças tropicais também que estão afetando cada vez mais o planeta. A dengue, né? Nós estamos em pleno verão, né? Então, nesse caso, né, o verão é um período aonde doenças como a dengue, a malária, entre outras doenças que são provocadas por vetores como mosquitos, eles estão se elevando. E a questão, né, entre outras questões, a questão respiratória, porque a umidade do ar diminui, o excesso né, de CO2 na atmosfera, entre outras coisas, provocam doenças respiratórias como cardiovasculares e infecções. A segurança alimentar. Então, hoje, com a questão do aquecimento, a mudança, né, no regime de chuvas, faz com que a agricultura ela sofra, né, com esses impactos. Isso diminui a produção. Nós temos uma população humana ainda em aumento, nós estamos aumentando o número de pessoas no planeta, mas a produção agrícola, ela está em um ponto de entrar num processo de
diminuição, né? Por quê? Porque nós temos a questão de que áreas que eram produtivas por conta do aquecimento global, elas estão se tornando, né, impróprias para a produção. E isso vai gerar problemas alimentares, a insegurança alimentar, especialmente em comunidades vulneráveis, né? Então, em comunidades que realizam a produção de uma agricultura, né, para seu próprio consumo, né? Uma agricultura, né, voltada para isso. Então, com a questão da mudança climática, isso vai afetar drasticamente as mudanças, né, nesse comportamento dessa agricultura, né, uma cultura de subexistência. A economia, então, o aquecimento global, ele vai causar impactos na economia de uma forma, né, forte, principalmente com eventos extremos, nós temos a perda de infraestrutura, né? No caso, nós podemos ter tragédias que vão diminuir a infraestrutura, a questão de destruição de linhas de transporte, também a questão de você perder parte das lavouras a partir dessas mudanças climáticas, ou de chuvas extremas, ou de secas. Então, vai levar essa questão econômica. Sócio, né, a desigualdade social. A gente sabe que a desigualdade social ela se agrava com eventos extremos. Então, quanto mais nós estamos vivendo esses problemas, hoje a questão do aumento do preço dos alimentos causados por essa questão climática, né? Então, vai causar problemas a partir daquela comunidade que não consegue acompanhar esse aumento desses preços. A questão dos pobres, as comunidades mais pobres vão continuar sendo marginalizadas e têm menos capacidade de adaptação às mudanças climáticas, né? Então, essas pessoas que não têm como acompanhar essas mudanças. Os conflitos e instabilidades. Então, a gente sabe que falta de recursos, né? Falta de água, entre outras coisas, vai causar, né, problemas com grupos humanos, né? Então, pode ser que nós tenhamos a próxima guerra em nível quase global, vai ser a partir de recursos, que pode ser água, entre outras coisas. As tensões globais e regionais também, gerando problemas internos no país, né? Então, entre outras questões. A migração urbana, né? Então, quando nós vemos que grupos, né, que são afetados em regiões, né, como o Nordeste e o Sul, eles estão cada vez mais buscando outras regiões, né, que possam atender à busca, né, de melhores condições de vida. E, né, e questão também, nós temos a questão da superpopulação nas cidades. Então, as cidades, elas estão se tornando cada vez mais superpopulosas e isso vai afetar os serviços públicos, né? Questão de saúde, educação, transporte, alimentação, entre outras coisas. E o impacto cultural, né? Então, a gente sabe que quando um ecossistema ele é destruído, a população que depende daquele ecossistema, ele também é afetado, né? Principalmente as comunidades tradicionais, as indígenas, né? Os ribeirinhos, os quilombolas. Então, quando esse ecossistema ele é destruído e essas terras, elas são afetadas por essas questões climáticas, essas culturas também vão ser afetadas de uma forma bem considerável, né? Então, né, era isso que eu tinha, né, de falar aqui com vocês, né? Então, já vou agradecendo aqui profundamente, até vocês estão aqui ainda comigo aqui, né? Agradeço a vocês, né? Então, se você ainda acha que esse conteúdo, né, ele pode colaborar, né, para os estudos, né, para o Enem, ou uma forma de você debater esses problemas, né, você pode se inscrever nesse canal, que você vai me ajudar muito, né, se você acredita que esse conteúdo ele foi legal, dê o seu like aqui, né, e me ajude, né, a chegar, né, e fazer com que esse canal ele seja sustentável, levando em consideração, né, que esse vídeo ele é feito de uma forma artesanal. Então eu não vou, né, ficar editando e colocando coisas diferentes, coisas muito elaboradas, porque eu ainda não tenho condições de fazer isso, né? Então quanto mais você vai me ajudando, mais eu vou aumentando, né, esses quesitos. Então, obrigado, gente, até a próxima, né? E vamos lá continuar nossos estudos.